Bom dia, irmãos. Alegria de estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Domingo que vem, escola dominical normal, 9 da manhã, venha para a igreja. Quem não for para o Casais em Comunhão, vai ter culto normal na igreja, 9 da manhã. Não vai ter divisão em salas, certo? Muito bem. Somente Deus pode unir a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo começa em Atos capítulo 2. E ali, em Atos capítulo 2, cerca de 120 são os convertidos. Cerca de 120 convertidos ali. E depois vai aumentando. E o evangelho vai sendo expandido. E a gente vê Filipe pregando aos samaritanos. E nós observamos o evangelho cada vez mais crescendo. Mais de 5 mil convertidos. Até chegarmos aqui em Atos 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde o Senhor trata de como Pedro deve agir e conviver com pessoas diferentes. Pedro, ele ressuscita Dorcas. Que grande poder. Mas Pedro tem dificuldade em pregar para um gentio, ou seja, um grego ou um romano. Esse foi o grande problema da igreja do primeiro século. A igreja era composta por judeus e gentios, dois partidos, que não se davam. Né? A gente viu isso em Atos, em Romanos 14, 15, em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10. E nós temos aqui no capítulo 11 de Atos o mesmo problema. Por quê? Porque os judeus não aceitavam que os gentios se tornassem cristãos se eles não se circuncidassem. Então, era um problema muito sério, era um conflito constante dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na cabeça do judeu, se não se circuncidar, você não será salvo, mesmo crendo em Jesus. Percebe que problema sério e grave? Isso foi ensinado, Jesus ensinou, né, os apóstolos ensinaram que não era necessária a circuncisão e nenhuma obra humana para a salvação. E aí eu pergunto, entrou na cabeça deles? De alguns talvez, mas esse conflito existiu durante toda a igreja do primeiro século, né? Isso é a esperança que nos dá, porque a gente prega e não entra na cabeça das pessoas. Então, a nossa esperança é que o Senhor é quem une a sua igreja. Não somos nós, não é verdade? A igreja é do Senhor. Somente Deus pode unir a sua igreja. No capítulo 10, Pedro não queria pregar para um gentio. Pedro não queria. Era Cornélio. E Cornélio era um não crente piedoso que buscava o Senhor. Deus fez algo sobrenatural para Pedro. Fez um lençol descer do céu com os animais impuros. E Deus disse, Pedro, come, mata e come. E Pedro, a gente sabe da história, não queria comer aqueles animais porque Levítico 11, lei de Moisés, dizia que era proibido comer daqueles animais. Não é verdade? Mas a lei caducou. Jesus deixou isso muito claro. No entanto, Pedro 3 vezes teve que Deus, né, ali, essa revelação direta de Deus. É por isso que eu imagino como é duro o coração do ser humano para entender as coisas do Senhor. É muito duro. Eu não quero ter um coração duro. Deus me livre. Está na Bíblia, eu vou fazer. E minha oração diária é, Senhor, me mostre os meus pecados. Porque eu não sou doido de viver em pecado. Se você é, então você vai se acertar com o Senhor, porque o Senhor vai tratar com você, e a gente sabe como Deus é, né? A mão do Senhor, Deus é misericordioso, mas a mão dele é pesada para aqueles que destroem a igreja dele, né? Então, baseado nisso, Pedro foi, com a ajuda do Espírito Santo, empurrando, e Pedro foi lá e pregou o evangelho. Cornélio se converteu, muitos converteram ali. Que bênção! A igreja, é incrível, irmãos, a igreja é obra de Deus mesmo, porque é Deus empurrando o apóstolo. Eu fico imaginando o poder de um apóstolo ressuscitar um morto, mas não entender que tem que amar o gentio. Percebe a contradição, não é verdade?
Então, que coisa incompatível. Isso só mostra a profundidade do nosso pecado e o quanto nós temos que amar os perdidos, amar os que estão diferentes, distantes, os inimigos e assim por diante. Baseado nisso, olha o que diz Atos 11, a gente vai ler o verso 1 e 3 e nós vamos observar que somente Deus pode unir sua igreja. Atos 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, e aqui nós queremos observar 3 verdades que estão expostas nesse texto. A primeira, pensamentos divisionistas sempre existiram na igreja. Sempre existiu, aqui é um, por exemplo. Quem está questionando Pedro são crentes judeus, que estão questionando Pedro. Pedro, você entrou na casa de um incircunciso, de um gentil, e comeu com ele. Pedro, você é louco. Entrou na casa dele, né? Mas Jesus tocou em leprosos. Jesus se permitiu que prostitutas estivessem perto dele. Jesus fez refeição com o corrupto Zaqueu. Eles não entenderam isso. E ainda hoje, nós, igreja, não entendemos essas verdades. E não colocamos o ministério que Jesus nos deu à frente dos valores desta terra. Pedro estava aprendendo essa lição, só que agora ele tinha que mostrar aos seus irmãos judeus que eles tinham que aprender também. Havia um cisma na igreja, a igreja estava começando aqui, e os judeus tinham essa barreira. Entraste em casa de homens incircuncisos. Como você entrou na casa de homens incircuncisos? Lembrando que ele estava na casa de outro Simão, o curtidor, que já era impuro, porque pegava carcaça de animal para tirar o couro, né? Tocava animal morto, já impuro. E Pedro já estava se expondo demasiadamente. Pedro foi cobrado. Era apóstolo, o chefe dos apóstolos, poder de ressuscitar um morto, que eu fico admirado com isso, porque eu repito muito, o poder daquele homem, mas ele teve que prestar contas lá, aqueles irmãos, e os irmãos estavam errados. Os irmãos estavam errados, né? Eram crentes. E então, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Os gentios receberam a palavra de Deus e o Espírito Santo em Atos 2. Não é, a gente não leu? Havia povos de toda a nação ali, mostrei até um mapa aqui na igreja, as várias nações que estavam ali, falaram em várias línguas, já haviam recebido. Mas os judeus tinham a mente muito fechada nesse sentido. Especificamente ali, o Espírito Santo desceu sobre romanos. Mas o Espírito já tinha descido também sobre samaritanos, que também não eram judeus. Logo, não foi só aqui que o Espírito Santo desceu, mas é importante entender que é uma forma dos judeus crentes não aceitarem o fato de que eu tenho que deixar gentil entrar na igreja. E sabe como eram aqueles gentios? Era assim, um grego não tinha só uma mulher, certo? No mínimo 2, às vezes 5, e vários filhos. Creu em Jesus. Como é que ele ia para a igreja? Ele chegava para as 4, ele era o provedor da família, né? Sustentava 5 mulheres, 20 filhos. Como é que ele ia para a igreja? 4 mulheres, vão embora, sou crente agora. Não pode, né? Ele tinha que continuar sustentando. Imagina, está lá os crentes judeus na igreja, imagina aqui, os crentes judeus na igreja, cada um com sua esposa, bonitinho. Chega o crente grego, uma penca de filhos, 5 mulheres. Como é que vou? Vocês já olharam? Pecador. Né? Imagina. Era assim. Por isso que lá em 1 Timóteo 3 diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Não está falando de divórcio. Está falando de poligamia. Porque eram muitos assim. A Bíblia não deixa isso claro, mas na cultura da época era muito comum. Fora os pederastas e homossexuais que existiam naquela época.
certo? Quando se convertiam. Tinha que deixar, claro, óbvio, né? Mas a turma sabia, porque era público. Era muito comum, irmãos, na cultura greco-romana, um romano ter o seu jovenzinho do lado. Era comum. Se esse homem se converte, óbvio que ele ia deixar. Mas, quando ele chega na igreja, como é que as pessoas iam olhar para ele? É por isso que os judeus tinham a ojeriza dos gentios, e também porque eles não eram circuncidados. Creram em Jesus, mas não se circuncidaram. A circuncisão, ela se tornou algo muito forte para marcar um judeu puro na velha aliança. Principalmente no período intertestamentário, no século II a.C., quando Antíoco Epifânio IV proibiu os pais judeus de circuncidar seus filhos. Ele proibiu os filhos, quando nasciam, ele não circuncida. Então, a circuncisão ganhou um valor muito maior ainda para os judeus, como matéria de fé. É crente quem é circuncidado. Acabou, não importa. Circuncidou é crente. Não circuncidou não é crente. Era assim na cabeça do judeu. E então, como aceitar um gentil, um grego, já vem com várias mulheres, um romano que tinha um amante ali, eu vou aceitar esse homem na igreja? Entende? E é exatamente isso que Deus está ensinando para Pedro. Pedro, eu purifiquei. E é o que Pedro vai ter que ensinar para esses irmãos lá de Jerusalém. E o verso 2 diz, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, judeus convertidos, o arguíram, fizeram a roda. Vamos, Pedro, vem cá, Pedro, vamos conversar aqui. Você andou fazendo coisas erradas por aí. Só que Pedro fez nada de errado, né? Dizendo, e aí a acusação aqui a gente já sabe qual foi. Mas, como eu falei, Jesus ensinou várias vezes que a lei interpretada pelos fariseus estava sendo erroneamente interpretada. Então, os fariseus diziam que se você não lavar a mão antes de comer, isso é um pecado terrível. Isso não está na lei de Moisés, por exemplo. Eles diziam que se você tocar num gentil, já está impuro. Isso também não está na lei de Moisés. Lá em Mateus 15, 17, nós lemos, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Isso não contamina. Se lavou ou não lavou, não importa, mas o coração tem que ser purificado. Então, Jesus ensinou estas verdades desde o período do seu ministério na terra. Jesus andou com pecadores, desprezados da sociedade judaica, pessoas desqualificadas, que talvez se eu andasse hoje, eu traria até um mau testemunho para muitos irmãos. O pastor andando ali, um homossexual, o pastor andando ali com uma pessoa de tal... Eita, o que o pastor está fazendo? Né? Traz um mau testemunho. Marcos 2,15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, que era um cobrador de impostos, um traidor. O cobrador de impostos era um traidor do povo judeu. Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, se a igreja só quer andar com os justos, ela não precisa de médicos, não é verdade? A igreja está muito justa, muito pura, não é verdade? Se nós começarmos a afastar as pessoas que pensam diferente, tem que ter um equilíbrio, irmãos. Temos que nos santificar e nos purificar do pecado do mundo. Mas temos que estar no mundo influenciando as pessoas com a palavra de Deus. Tem que ter as duas coisas. Não pode ter só uma. Senão nós vamos viver numa ilha, achando que só nós somos os santos. Isso não existe. Isso não existe. A vida é muito mais complexa do que isso. E nós temos que estar perto das pessoas desprezadas,
dos pecadores, para falar do evangelho para eles, da luz do Senhor Jesus Cristo. Senão, nós não estaremos cumprindo a nossa missão de discípulos de Jesus. Somos cristãos porque somos discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus faz o que Jesus ensina. Senão nós vamos retroceder e viver como ali os fariseus viviam. Olha, Jesus expulsou o demônio da filha de uma mulher grega de origem cirofenícia. Então Jesus ele estava ali fazendo milagres também para os gentios e entrando em contato com os gentios. Marcos 7:26 diz: esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Primeiro da casa de Israel. Depois os cães. Olha como Jesus foi duro aqui, né? Depois come as migalhas do que sobrar da casa de Israel. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. A humildade, sim, Senhor. Ela poderia ter respondido: eu não sou cachorra, não. Mas ela não fez isso. Ela foi humilde. Percebe a humildade? Aqui, interessante. Como Deus valoriza. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus curou a filha de uma mulher grega. Essa mulher foi abençoada. Por que se não pode pregar o evangelho para os gregos e conviver com os gregos e com os romanos dentro da igreja? Mas a igreja do primeiro século enfrentou esse problema durante toda a sua existência. No primeiro século, esse era o grande problema. Por isso, não só por isso, por outras razões também, quando Jesus manda as cartas às igrejas do Apocalipse, ele chama os judeus de sinagoga de Satanás. Não os judeus convertidos, mas os judeus que perseguiam a igreja ali. Então, foi muito difícil a perseguição fora da igreja pelos judeus e dentro da igreja, porque a igreja estava dividida. Algumas muito divididas, como a de Corinto. Então, é difícil. Igreja é assim. Entende? Aqui na modernidade, a gente quer uma paz plena, a gente quer ausência de problema, ausência de dificuldade. Não é assim. E é por isso que crentes mudam de igreja para igreja. Aquela igreja ali tem aquele problema, aquela outra tem aquele problema, tem aquele problema. Vai mudando, vai mudando. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai achar a igreja perfeita. Aí sabe o que faz? Eu vou assistir, fazer o meu culto em casa. Bota lá na internet, fica só ouvindo as pregações, né, dos pregadores famosos e acha que isso vai edificar a vida dela. Não vai. Né? Pelo contrário, essa pessoa está a um passo da incredulidade, né, e de estar longe do Senhor, mesmo assistindo pregações pela internet. Jesus curou o servo do centurião romano, lá em Lucas 7, verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E Jesus foi lá e curou. Era um romano. Jesus curou uma mulher grega, Jesus curou o servo a filha da mulher grega, o servo do centurião romano. Jesus tocou em leproso, Jesus falou com as mulheres, Jesus curou samaritano leproso. Jesus fazia um milagre para todos e pregava para todos, porque a igreja é para ser de todas as nações. Mas um pensamento divisionista sempre existiu na igreja. Por isso que nós temos muitas denominações. O ser humano é tão pecador que os crentes não conseguem viver em harmonia com pensamentos diferentes. E isso é um problema, sempre foi um problema. É um problema hoje e será um problema até a volta de Jesus. Mas uma segunda verdade é que somente Deus muda os corações preconceituosos. Somente Deus muda os corações preconceituosos. E era um preconceito aqui daqueles judeus? Era. Jesus já tinha ensinado, certo? Já se sabia que a circuncisão não era exigência para a salvação. Nunca foi, nem na velha aliança. Circuncisão era uma marca do salvo. Não era uma obra para a salvação. Olha Atos 11, verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: qual foi o argumento de Pedro? Eu vou contar a história. Eu vou contar a história do que aconteceu.
O que é que eu vou poder, o que é que eu vou dizer aqui? Deus ajude para que eles acreditem em mim, porque eles podiam não ter acreditado, né? Senhor, eu vou contar a história do que aconteceu lá com Cornélio. E o primeiro argumento de Pedro foi esse, né? Deus foi quem mandou. Irmãos, eu fui lá na casa do gentio, foi Deus que mandou. E eu só obedeci. E então, Atos 11, do verso 5 ao 14, vamos ler do 5 ao 10, é Pedro contando a história sinteticamente. Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. Primeiro argumento: Deus mandou, irmãos. Deus mandou e eu fui. Eu não tinha. Deus mandou e foram 3 vezes. E eu fui. É o primeiro argumento de Pedro. O segundo argumento: o Espírito Santo também mandou. O Espírito Santo também mandou. Então eu tive que ir. Verso 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Olha o cuidado de Pedro, ele levou 6 testemunhas para poder... Ele sabia que depois iam arguí-lo. Ele levou, irmãos, vamos lá, porque eu preciso de gente para testemunhar, porque só eu vou dizer que eu estou mentindo aqui. Veja como o negócio era sério. E era a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, as coisas não são tão claras. O ser humano é muito pecador. Então, às vezes, mesmo fazendo a coisa certa e a vontade de Deus, nós temos que ter todo cuidado. Testemunhas. Temos que estar preparados, porque mesmo fazendo o certo, dentro da igreja de Jesus, podemos ser acusados de estar fazendo o errado. É simples. É o mundo, é a realidade, é assim, a igreja é assim, vai ser assim até a volta de Jesus. Mas por que tem que ser assim? Porque existe um negócio chamado pecado. E o pecado está no coração de cada um de nós. Quem busca o Senhor, é o que a Bíblia diz, vai ter seus pecados mais controlados ali. Né? Lembra de Caim, né? Quando Deus falou, ó, o pecado já à porta, cumpre a te dominá-lo. Caim dominou? Matou o irmão. Todos nós somos assim, o pecado está na porta. Eu tenho que dominar o meu, você tem que dominar o seu. Se eu não dominar, eu me lasco e prejudico. Eu tenho que parar de usar essa palavra. Eu me prejudico e prejudico as outras pessoas que estão, alguns irmãos já se escandalizaram, e prejudico outras pessoas que estão ao meu redor. O pecado é assim. Outro argumento que Cornélio deu. Cornélio também teve uma visão do anjo de Deus. Outro argumento foi falar de Cornélio. Ó, eu tive essas revelações. Deus mandou, o Espírito Santo mandou. Mas Cornélio também. Deus agiu na vida de Cornélio, que era um gentio, um romano. Olha o verso 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, esses foram os argumentos de Pedro, argumentos convincentes, a história do que aconteceu. E concluímos que somente Deus muda os corações, né? Se Deus não tivesse feito do jeito que fez, teria dado um cisma na igreja já naquele período. A igreja teve seu cisma, mas foi mais para frente. E tinha que ter, porque em algum momento ia quebrar. As igrejas são assim, infelizmente. Não é para ser. Não é o que Deus, no seu plano efetivo, deseja que aconteça. Mas os corações humanos são muito pecadores e, às vezes, a corrente quebra. E uma terceira verdade: o arrependimento para a vida é para todos os povos. Tudo isso aconteceu porque o Senhor quer que sua igreja avance, pregando o evangelho, para a glória do nome dele. Essa é a coisa mais importante que existe. É a glória do nome de Deus
na frente da boca da igreja, a igreja avançando. Nós avançamos, irmãos, não é quando construímos prédios, não é quando climatizamos ou compramos cadeiras novas, isso não é avanço, isso é um detalhe, isso é mínimo. Avançamos quando o evangelho sai da nossa boca e vai para a sociedade, e pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, e vidas e famílias são transformadas. A igreja avançou. A igreja avançou. Mas a gente faz melhorias nas coisas aqui, isso não quer dizer nada. Pode ser que um dia a igreja não tenha prédio, não tenha nada, eu vou estar, graças a Deus, bem, talvez até melhor. Fortalecerá a nossa fé. Acredito. Quando perdemos as coisas, às vezes o Senhor fortalece a nossa fé. É como se você está andando aqui, está cansado, a luta é difícil, aí vem um problema maior ainda, aí ora, Deus, se eu não vou aguentar. Aí Deus, e aí você se revigora e caminha mais e mais resistente, mais firme, mas precisou daquela dificuldade ali para você ter essa energia dobrada que vem do Senhor. Entende? Às vezes, valorize as dificuldades, são oportunidades, não é conversa de coach, não. Coach diz muito isso, né? Eu já ouvi, mas não é de Deus. Deus dá oportunidade no sofrimento para que a gente se erga e sirva ao Senhor de uma maneira mais efetiva e honesta. O serviço da igreja, irmão, o serviço da igreja, essa ou qualquer outra, ele é um serviço que a gente não quantifica. Eu não sei quantos irmãos pregaram o evangelho essa semana, nem dá para saber, entende? Então, não é mensurável. Quantos irmãos aqui dedicaram no seu dia, durante essa semana que passou, tempo de oração? Eu não sei, Deus sabe. Quantos irmãos leram a sua Bíblia piedosamente, buscando ao Senhor essa semana? Eu não sei, entende? Mas Deus sabe. E é assim que a igreja avança, e Deus quantifica o ministério da igreja, entende? E uma igreja, ela vai desenvolver nesse sentido. Quando eu falo igreja, somos todos nós aqui, e os que não puderam chegar. E então, Pedro chega a essa conclusão: o arrependimento para a vida é para todos os povos. E esse é o trabalho da igreja. A igreja é conduzida pelo Senhor. Deus não quis que a sua igreja dividisse aqui, mas corria o risco. Atos 11:15, quando, porém, comecei a falar, Pedro dizendo para os seus inquisidores ali, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, fazendo referência a Atos 2. O Espírito Santo caiu sobre eles. Ou seja, se o Espírito Santo caiu sobre eles, é porque são crentes. Se são crentes, temos que aceitar. Esse é o argumento, né? E ele elenca aqui a base bíblica. Né, lá em Atos 1:5 nós lemos: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E então Pedro cita esse texto que é do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 11, verso 16. Então me lembrei das palavras do Senhor quando disse. Jesus falou essas palavras pouco tempo antes de ser assunto ao céu. E aí Pedro cita: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A profecia de Jesus sobre a descida do Espírito se cumpriu em nós em Jerusalém, lá nos samaritanos e agora com os romanos. Irmãos, vamos aprender, a igreja de todos os povos. E é interessante que na velha aliança, as coisas são muito amarradas. Entende? O estilo de culto é todo programado na velha aliança. Os sacrifícios, cada detalhe é escrito. O tipo de comida, tem a comida impura, que não pode, tem a comida pura, que pode. Então, tudo está descrito na lei de Moisés. Mas quando chega na nova aliança, o que é que precisa ter num culto? Oração, Bíblia e cântico. Isso é um culto. Acabou. Se tiver algo mais, é complemento. Mas isso é o básico para ter um culto. A oração, a Bíblia e os cânticos. Pode mudar a ordem, claro. Entende? Na velha aliança, tem o templo. Na nova aliança, não tem. Quer dizer, tem cada pessoa. Então, a igreja pode ser debaixo de uma árvore, a igreja pode ser numa escola, a igreja pode ser debaixo de uma ponte. Não tem na nova aliança isso. A igreja são os convertidos em Jesus. Por que Deus fez assim? Para que a igreja se adaptasse
adaptasse a qualquer cultura, contanto, obviamente, que não perdesse os seus princípios de santidade e de coerência com o Novo Testamento. Então, o Hudson Taylor foi muito criticado, porque quando ele era missionário na China, ele cortou o cabelo como os chineses, vestiu o kimono, aquela chinela de madeira, que eu acho até interessante, vestiu aquela chinela e viveu como um chinês. Trança, cabelo cortado até aqui, sim. Era esquisito. Os britânicos fizeram o quê? A missão britânica cortou o sustento do missionário. Hoje, para nós, isso é normal, não é? Você entenderia. O missionário na China ou no Japão se vestisse como ele, se bem que hoje está tudo ocidentalizado. Mas naquela época, percebe? Mas na Bíblia não dizia que aquilo era pecado. Mas as pessoas acharam que era pecado. Percebe como a própria igreja dificulta as coisas e prejudica o que a Bíblia não amarra. O que a Bíblia amarra, a gente tem que morrer por isso. Mas o que a Bíblia não deixa explícito, não amarra, nós não devemos brigar. É o caso aqui de Pedro com relação à circuncisão. A Bíblia não diz que a circuncisão é para a nova aliança, nem diz que a circuncisão é um sinal do salvo na nova aliança. Logo, não é para circuncidar, mas botar isso na cabeça do povo é difícil. E olha o verso 17, Atos 11, 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E aqui é um argumento interessante, né? Ele mostra que a descida do Espírito Santo legitima a participação dos gentios no povo de Deus. Mas isso já acontecia na velha aliança, já acontecia. Né? Muitos estrangeiros de outros povos fizeram parte do povo de Deus, mas criam no Messias, no Salvador, e tinham que se circuncidar, porque era o batismo daquela época, era a circuncisão. Tudo bem. Só que quando chega no período intertestamentário para cá, com a interpretação errada que os fariseus faziam de muitas partes da lei de Moisés, os judeus se tornaram extremamente racistas, preconceituosos, de modo que eles afastavam os gentios deles. Isso chegou na igreja de Jesus. Esses irmãos, esses homens judeus eram crentes? Eram. Pedro era crente? Claro. Mas às vezes, irmãos, os crentes têm dificuldade de entender certas coisas. E às vezes é complexo. A vida não é simples. Entenda isso. As pessoas não são simples. Às vezes passa anos para um irmão aprender uma verdade bíblica, ensinada várias vezes, mas demora. E o que é que eu vou fazer? Eu vou orar pelo irmão, vou ter paciência, vou ser amoroso e esperar que o Senhor haja na vida dele. Porque vou meter um negócio na cabeça da pessoa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou maltratar. Eu vou prejudicar. Entende? Eu vou dividir a igreja. E Deus fez tudo isso para que a sua igreja fosse preservada nesse momento aqui. Problema de judeus com gentios. Percebe? E então, graças a Deus, os judeus crentes de Jerusalém se convenceram que os gentios deveriam receber, que os gentios que receberam a Deus deveriam ser recebidos na igreja. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Graças a Deus. O arrependimento para a vida chegou aos gentios, é para todas as nações. Resolvido o problema. Resolvido o problema? Não. Isso foi antes da primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo foi para a primeira viagem missionária, haviam judeus desfazendo tudo que ele estava fazendo. Judeus crentes, da igreja de Jerusalém, ensinando, para ser salvo tem que crer em Jesus, mas também tem que se circuncidar. Veja que o problema não ficou resolvido, o problema continuou. Olha Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não estava resolvido o problema. Pedro explicou. Mas não é fácil, irmãos.
Não é fácil, entenda isso. As pessoas são complexas, elas não querem aprender. É difícil ensinar as verdades da palavra de Deus, processo de santificação, o amor entre irmãos, marido e esposa e marido, filhos, respeito. Tudo isso você passa a vida ensinando e ainda não vão aprender. Porque não querem, ou tem complicação, ou tem dificuldade. Veja, estão fazendo o mesmo pecado lá, Atos 11, mesmo pecado aqui. E você acha que Pedro aprendeu? Não. Pedro também não aprendeu. É triste, né? Olha, Gálatas 2:11 foi depois dos acontecimentos lá de Atos 10 e 11. Então, Gálatas 2:11 já é uma resposta ao concílio de Jerusalém em Atos 15. Olha, Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem era Tiago? Pastor da igreja de Jerusalém. Quando eles vieram, chegaram lá em Antioquia também. Antes deles chegarem, Pedro comia com os gentios. Pedro estava amigo dos gentios, né? Beleza, Pedro aprendeu. Quando, porém, chegaram os judeus da parte de Tiago, judeus convertidos da circuncisão, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ele aprendeu? Não, não aprendeu. É triste. E também, verso 13, os demais judeus dissimularam com ele. O que é dissimular com ele? Os judeus de Tiago, junto com Pedro, Pedro afastou-se dos irmãos gentios e começaram a falar mal dos irmãos gentios. É dissimular. Gregos, romanos, eles começaram a falar mal. E foi tão mal que até um homem santo se corrompeu, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé é um homem que não tem um mal de Barnabé nessa Bíblia, exceto esse aqui, que a gente sabe, né? Até ele, que era um homem de Deus, se corrompeu. Às vezes, isso aí é uma coisa que também eu aprendi com outros pastores, quando se junta um grupo e começa a falar coisas erradas, de duas uma, ou eu vou me indispor com o grupo, ou eu me retiro e não quero saber. Por quê? Porque eu não quero me contaminar. São duas possíveis saídas, né? Às vezes não dá para se indispor, porque o grupo é maior, você apanha, né? Tem que usar estratégia. Mas ficar num ambiente onde as pessoas estão conversando coisas que não edificam, não me interessa. Eu me retiro. Ou eu discordo. E se eu discordo, fica chato, né? Porque é o pastor e tal, fica chato. Mas é isso. Essa é a medida que nós temos que tomar no convívio, quando acontecem pecados como esse aqui, pecados de dissimulação, de falar mal uns dos outros, de intrigas e de contendas. E Paulo, no verso 14, diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que, Pedro, você está ainda nessa? Obrigando os gentios a viverem como judeus. Por quê? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. A salvação é somente pela graça de Deus, e os gentios foram alcançados. São irmãos. Por que vocês querem fazer os gregos e romanos se tornarem judeus? Não dá, eles são gregos e romanos. Nós somos judeus. A igreja é para todos os povos. Então nós temos que começar a entender estas
estas verdades aqui. Lendo hoje, é fácil. Pedro estava errado, os judeus estavam errados, os gentios estavam corretos. Mas naquela época, você sabe quem que eram os certos? Eram os judeus. E você sabe por quê? Porque no primeiro século, quem conhecia mais de Bíblia eram os judeus. É que nem quando você chega na igreja, você é novo convertido, né? Você conhece pouco da Bíblia, está aprendendo. Aí quem conhece mais da Bíblia, que é crente há mais tempo e conhece mais da Bíblia, você fica tímido assim, ele conhece. Eu não vou falar não, porque eu posso falar besteira. O irmão é mais conhecedor de Bíblia. Acaba acontecendo isso muitas vezes. Naquela época era assim. Quem eram os professores de escola dominical? Não tinha, só... Quem eram? Eram os judeus. Quem eram os pregadores das igrejas naquela época? Geralmente os pastores das igrejas naquela época. Eram os judeus. Porque eles tinham maior conhecimento do Antigo Testamento. Eles tinham maior conhecimento da Escritura. E quem eram os gentios? Era a minoria oprimida dentro da igreja. Por isso que Paulo, ele é dessa forma tão incisivo para manter a unidade na igreja. Somente Deus pode unir sua igreja. E nós temos que ter em vista o que é mais importante na igreja. Às vezes achamos que certas coisas em certas épocas são mais importantes do que a proclamação do evangelho. Achamos que certos sistemas ou pessoas vão modificar. Não vão. A igreja de Jesus é sobre tudo e sobre todos. A igreja vai perseverar até a volta de Cristo e ela vai se manter firme porque ela é do Senhor. E esse é o propósito da igreja. E a igreja não vai mudar as estruturas da sociedade, nem se meter nessas questões, porque não é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem vai por esse caminho se perde, né? Como Pedro aqui acabava se perdendo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos essa sabedoria que vem do Senhor. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com os apóstolos, a tua revelação aqui lida, como nós devemos viver para manter a unidade da tua igreja, para que o teu evangelho seja pregado, para que não haja esse tipo de divergências, para que não haja nenhum tipo de exceção no sentido de rejeitar irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sabermos diferenciar as coisas, a sermos amorosos, a entendermos o que é o amor. Capacita-nos, ó Pai, a termos esta compreensão para te servirmos melhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus então abençoe a todos, um bom almoço e até a noite.